e que é muito, muito difícil. Quando encontramos uma pessoa que nos é estranha no comportamento, não gostamos de coisas que faz ou que diz, sem querer torcemos o nariz. Este torcer o nariz é um pouco um julgamento. Se puséssemos um megafone como este microfone ao pé de torcer o nariz, sabem o que é que dava? Violência. A preconceito é uma das principais causas de violência no mundo, na minha opinião. E então aqui tiramos alguns frutos. Afinal, o serviço útil não é só uma boa maneira de melhorar a vida da pessoa que auxiliamos. Também é uma boa maneira de auxiliar a nós, o voluntário. Principalmente se seguirmos alguns destes princípios, deste esforço, porque isto é preciso um esforço diário para o conseguir. Esta imagem que tirei da net, muito bonita, tem muito a ver com aquilo que eu acabei de dizer, de o auxílio não ser destinado a mostrar que o fazemos, mas vale por si só. Eu vou pôr só um pouco de contextualizar do ponto de vista histórico as organizações de voluntariado. Tem interesse, reparem, até ao século XX as estruturas de voluntariado eram todas ligadas a religiões, a ideologias de poder. Isso tinha algum problema, porque à partida o objetivo era evangelizar. Não quer dizer que individualmente não tivesse pessoas extraordinárias, mas em princípio separavam um pouco as pessoas conforme a crença. Por exemplo, vocês não imaginam uma missão muçulmana para os sem-abrigo de Roma, ou uma missão cristã em Meca. Só aí já está uma coisa que afasta. Por outro lado, sempre discriminavam um pouco as pessoas que ofendiam moralmente as regras religiosas, ou os prisioneiros de elite comum, os leprosos do tempo de Jesus. Ora bem, isto tudo mudou com a Cruz Vermelha, fundada por um suíço chamado Henri Dunant. Ele era contemporâneo de Allan Kardec, e eu tenho muita pena que os manuais escolares dos nossos filhos não falem nem num nem noutro. Ora bem, imaginem ali naquela imagem, dois exércitos, um em frente do outro, uma terra de ninguém com milhares de feridos, que ninguém se atreve a ir lá ajudar. Este senhor pegou num grupo de voluntários, entrou por ali adentro e começou a ajudar os feridos do inimigo. E o interessante, gerou uma confraternização muito feliz. Mas o que é importante é que ele, quando voltou para casa, não deixou passar isto. Foi sentar, meditar no significado deste gesto. E criou a Cruz Vermelha Internacional. E não é só a Cruz Vermelha. Ele criou algumas ideias que são boas para nós todos aqui fazermos melhor um serviço útil. Vou só falar de duas. Uma delas tem a ver com o laicismo. Muita gente confunde com materialismo. Vão ao dicionário. Não tem nada a ver. Laicismo significa que, numa estrutura, nós podemos juntar pessoas de várias crenças, ou até de crença nenhuma, que só estão unidas numa coisa: o auxílio. E então aí resolve-se o problema que eu referi há pouco, de quando há um terremoto em Meca, não haver dificuldade em ir uma missão que inclua cristãos, porque ninguém está a perguntar qual é a crença de quem auxilia. Esta foi uma mudança, e digo que isto não foi sem resistência, porque ao pôr a evangelização em segundo plano, criou uma resistência importante nas estruturas anteriores. E depois criou a ideia de dignidade humana. Ora bem, o cristianismo tem esta ideia perfeitamente nítida. Quando este senhor criou o princípio de dignidade humana, estava a dizer que as anteriores missões não o seguiam. O que é dignidade humana? Meus caros amigos, é muito fácil. Dignidade humana é uma coisa que todas as pessoas, por pior que seja o comportamento, têm, que é pura, intocável. Só falta dizer divina. Então, acreditar que todas as pessoas, por exemplo, uma vez fui chamado a tratar pessoas que torturaram outras. E às vezes é difícil pensarmos neste princípio assim, mas se pensarmos nisto, até somos capazes de pensar para nós próprios: uau, que coisa bela que está aqui à minha frente, tapada com este aspecto estranho. Então isto é a dignidade humana, este respeito, seja em que circunstâncias for.
Bem, e como a experiência é a mãe da nossa aprendizagem, nos anos 60, um grupo de médicos franceses trouxe uma nova ajuda para nós que queremos ser voluntários. Mais uma ideia para juntar a este trabalho de voluntariado. A ideia de injustiça como causa de infelicidade. Reparem, eles estavam no Biafra, onde uma população sofria genocídio. 90% do auxílio vai para os opressores. E eles veem que não estão lá a fazer nada, porque não têm meios para trabalhar, estão a fazer festinhas. Indignados, porque afinal, quando tratamos uma doença, temos que tratar a causa. Qual é a causa desta doença? A injustiça. Então, eles saíram da missão, criaram estas organizações, que foram aquelas com quem eu trabalhei, e juntaram ao princípio de voluntariado a ideia de justiça. Bom, justiça, o que é? Ora bem, eu acho também facílimo, não sei como é que os tratados complicam. Justiça é aquilo que respeita à dignidade humana, mais nada. E aquilo que contribui para a harmonia. Ora bem, nós às vezes confundimos justiça com lei. Uma coisa que eu aprendi nas minhas missões, porque fui para países, cada um tem a sua lei, todas são diferentes, é que se calhar as duas coisas não têm nada a ver. Eu dou-vos um exemplo. A pena de morte. Está-se a corrigir um erro humano grave com outro que é igual, que é pior ainda, porque vem com a capa de justiça. E, portanto, esta é uma aprendizagem que se calhar leva nós todos voluntários a pensar que isto do serviço voluntário talvez pudéssemos alargar um pouco a níveis mais altos, porque o poder pode ajudar a sermos mais felizes ou menos felizes. Que tal interessar-nos pelo assunto? Pronto, isto é para falar dos direitos humanos, que a ONU fez para respeitar a dignidade humana. Eu só vos digo uma coisa que poucos sabem. Legalmente, há o direito de qualquer pessoa denunciar a lei do país onde está, se achar que viola os direitos humanos. A ONU dá apoio. Bom, este slide já não tenho tempo de falar, porque já passou mesmo muito tempo, mas resume tudo o que vos disse. A universalidade, a discriminação pelas diferenças de crença, e depois irei falar no tema deste mais à frente, tem a ver com a importância da mudança de mente na aprendizagem. Mas mais à frente terei a ocasião de falar do assunto. E agora começo-vos a mostrar algumas imagens de duas missões minhas em África. Foram ambas missões de emergência. Diferem daquelas missões de longo prazo para ajudar ao desenvolvimento. Missões de emergência são em situações de crise. Pode ser uma epidemia de cólera, pode ser um terremoto, pode ser uma guerra. Bem, eu não sei porquê, porque acaso do destino só participei em missões de guerra. E com todo aquele cortejo de populações civis que fogem, famílias destroçadas, feridos, pessoas que perdem tudo. Estas situações de crise são fonte de uma experiência que eu nem tenho palavras para vos dizer. Todas as situações mais horríveis que podem encontrar, mas vão ver que ao mesmo tempo podem ser uma oportunidade de mudança. O meu batismo de guerra, aquele sítio onde fui médico responsável, foi no auge da guerra do Uambo, foi nesta missão. Portanto, centenas de milhares de pessoas fugiam do interior para a costa, onde a ONU tinha vários campos, cada um para uma organização. E eu voluntariei-me porque precisavam de um pediatra. Os campos deslocados têm quase só mulheres e crianças. Ou melhor, também têm homens, mas são muito poucos. E, portanto, faz falta um pediatra. Esta imagem vem contrariar um pouco a ideia de desolação que eu vos dei há pouco. Porque eu lembrei-me desta imagem a propósito de uma frase de Auguste Curie, todos devem conhecer, que dizia que uma das coisas importantes para poder ser feliz é saber fazer poesia no meio do caos. E isto eu penso que é uma coisa importante para os voluntários, porque às vezes estamos tão fixos só no sofrimento, na dor, que nos esquecemos de olhar para o lado. Pode estar outra pessoa, por exemplo, o nosso amigo voluntário, numa situação dramática. Ou então ser capaz de saborear um pôr do sol, uma refeição saborosa, de partilhar a amizade. Estas coisas não são cantiga, são
quando eu selecionava voluntários para partirem comigo, um dos critérios que eu seguia era procurar pessoas capazes de gostar de viajar, de conhecer outras pessoas, de interagir. Este gosto deve existir mesmo no meio do caos. Bom, isto é só... Eu vou contar muitas histórias quando chegar o tempo, acabo. Mas aqui eu fiz 36 horas de viagem com um enfermeiro cabo-verdiano que não conhecia e tivemos muitas aventuras curiosas. Ficámos amigos. Uma das peripécias foi que no aeroporto de Luanda, depois de muitas horas a secar, apanhámos uma avioneta para Benguela, cuja porta abria sempre durante a viagem e teve que ser, teve que ser atada com um cordel. Isto é só um exemplo. E depois chegámos a este sítio e não estava ninguém à espera, fecharam o aeroporto e ficámos aqui. Sabem o que é que estávamos a ver nesse momento? Esta imagem. E isto são momentos que se gravam na nossa memória e são momentos também bons, não há só caos nestes sítios. Bom, depois vem um embate com a realidade, porque nós às vezes pensamos que é fácil fazer voluntariado, mas às vezes os voluntários, e aqui deve haver muitos, tenho a certeza, embatem logo no mais simples, nas coisas mais caricatas que nem imaginam quando começam. Às vezes a falta de dinheiro para uma coisa, ou a falta de um transporte, coisas simples. Aqui neste caso, eu comecei por pegar num balde com lexívia e limpar este espaço. Isto era um antigo café português, vocês não devem conseguir ler, mas aqui está escrito: beba café com cheirinho. Aliás, este é na terra do nosso caro amigo José Lucas, em Bengala, perto. E portanto, eu lembro-me de anos, meses depois, pensar que as pessoas que estavam ali a beber café, se calhar não imaginavam nos terríveis dramas que iriam depois aqui passar. Pronto, reparem, a Marquesa é uma caixa de cartão. A tala do doente é feita com o cartão da Marquesa. E a família está sentada no chão. Isto só para dar ideia que há imensos problemas. A higiene, a alimentação. Ora, quando eu chego a uma missão, a primeira coisa é tratar do mais simples. E devo dizer-vos que o mais simples é o que dá mais resultado. Está provado que nenhum medicamento consegue o resultado destas coisas simples. Se eu apenas conseguir que estas pessoas tenham água potável, está ali a imagem de um campo, ou construir latrinas, a recolha de lixo, a alimentação correta, só isso reduz 30% a 50% da mortalidade num mês. Medicamentos que façam isto, não há. E eu gosto de mostrar o sabão azul e branco como exemplo de simplicidade. Não é milagroso, mas a verdade é que é um elemento simples que nós sempre nas missões distribuíamos, ou este ou outro sabão semelhante, porque as infecções cutâneas são em África importante fonte de morbilidade, úlceras crónicas, amputações, abscessos, etc. A sarna. Houve uma epidemia de sarna neste campo. E às vezes estas medidas simples, se não tratam, pelo menos previnem muitas complicações. Isto foi na epidemia de sarna, porque pus toda a gente a lavar a roupa. E lembro-me que depois desta foto fui dar um mergulho no mar lá ao fundo. Outro princípio de auxílio que eu penso que é bom para os voluntários que estão aqui a ouvir-me é esta noção de que, quando auxiliamos, sempre que possível, devemos fazer com que a pessoa que auxiliamos seja capaz de também participar na ajuda, que dê passos por si próprio para um dia nos enviar para a nossa vida e ser capaz de caminhar por si próprios. Porque quando nós estamos a ajudar e queremos fazer tudo como se aquela pessoa fosse um incapaz, estamos a subestimar uma pessoa, estamos a dizer que aquela pessoa é tonta. E as pessoas que estão numa situação difícil não são tontas. Então, um voluntário deve seguir sempre esta regra. Quando possível, a pessoa que auxiliamos deve dar passos por si próprio, até já não precisar de nós. Neste caso, é o que estas senhoras estão a fazer. E eu, quando vejo aquela criança às costas da mãe, fico cheio de inveja. Uma grande invenção africana. Aquela criança, em vez de ir para o infantário, está no quentinho. Bom, deve ser um momento feliz também. Este exemplo é o mesmo do que referi. Esta senhora é professora primária e, quando chegou ao campo, foi levada à enfermaria com uma depressão grave, porque perdeu toda a família e outras coisas. E então, tinha crises de histerismo. As crises de histerismo são uma coisa terrível. E nós não tínhamos medicamentos, nestes sítios não há tranquilizantes nem antidepressivos, sabem porquê? Porque os
desaparecem no dia seguinte. Ora, como é que se lida com uma situação de ansiedade? E todos nós já tivemos depressões e ansiedades fortes sem uma ajudinha destas. Bom, neste caso, esta senhora participou numa escolinha, e reparem, isto contribuiu sobremaneira para mudar o estado em que ela se encontrava. Portanto, agora eu retiro mais um fruto destas coisas que vos fui dizer. Estes frutos não são nenhuma lição que eu estou a dar. Sou eu que aproveitei a oportunidade deste convite, muito amável, para pensar a sério nas coisas que eu aprendi. Se estiverem erradas, digo. Eu acho que esse caminho para ser feliz não tem tanto só a ver com as dores e os sofrimentos e os erros que nós fazemos, e fazemos todos, mas tem mais a ver com a capacidade, a maneira como nós respondemos. O ato de responder a uma coisa má que nos acontece, só por si, gera em nós uma espécie de uma mudança de mente que está ao lado da aprendizagem e que nos permite a seguir, sair da situação, sabem como? Muito melhor do que estávamos antes. As crises são uma grande oportunidade. Eu gosto muito da palavra crise, porque a crise também é do voluntário. O voluntário, de certo modo, nestas situações, está chocado com as situações, também está em crise. Então, todos aprendemos a mudar um pouco com a crise. O Einstein também concordava, olhem ali. Bom, estas imagens são mais para vos mostrar a necessidade de improviso. Eu creio que em qualquer serviço voluntário temos também esta necessidade de improviso. Aqueles são vazios, agora já têm uns tijolos, uns cobertores, os sistemas de tesouros pendurados. Sabem o que isto gera também? Eu acho que é a inteligência. Porque a inteligência, não é que isto esteja muito inteligente, hein? Vai gerando aos poucos. A inteligência não é sabermos muitas coisas e termos canudos e diplomas. A inteligência é a capacidade de respondermos a situações inesperadas, assim. Então isso tem a ver com a aprendizagem passada. Quem sabe, das vidas passadas. Porque afinal, para responder a uma coisa que não estamos à espera, e bem, é preciso já ter alguma experiência assimilada. E estes gestos, reparem, eu tenho muito orgulho nesta imagem, apesar de toda a gente achar muito feio, mas conseguir criar estes espaços de intimidade foi difícil. Toda a gente acha horrível estas gases penduradas, mas eu quando tirei esta fotografia senti tanto orgulho como se estivesse a mostrar uma grande obra de arte. Só que toda a gente acha feio, o que é que vão de fazer? Esta imagem atrás sou eu, era um bocadinho mais novo, tinha bigode e tinha óculos. É só para contar a história do doente que vocês quase não veem, se calhar daí. Este senhor tinha uma malária grave e a certa altura, nós doentes, à noite, os doentes que precisavam de medicação contínua, levávamos ao hospital mais próximo, que era o do Lubito. Porque depois de eu passar 10 dias sem dormir, eu não conseguia trabalhar de dia, não havia hipótese. E nesse hospital levei os medicamentos para ele ser tratado, porque normalmente os medicamentos são comprados na feira. E encontrei um senhor no chão, com fratura múltipla de costelas, um jovem em grande sofrimento. E fui chamar a atenção das pessoas. Quando voltei 3 horas depois, 2 coisas aconteceram. Primeiro, os medicamentos que eu levei para este doente foram parar a outro litro qualquer e o doente morreu. Segundo, o jovem estava no mesmo sítio. Acabei por levá-lo para a minha enfermaria, para o café com cheirinho, e dei-lhe o que tinha, que era um anestésico, a única coisa que tinha. Mas isto é para realçar uma coisa que eu acho curiosa nos sítios de violência. É a insensibilidade face à dor ou ao sofrimento. Para mim, a dor física é uma coisa muito má. E custa-me ver que as pessoas banalizam, não reagem. E eu acho que isto não é dizer mal dessas pessoas. Se calhar nós habituamos-nos a muitas coisas que não devíamos. Bem, este exemplo é de um senhor gravemente deprimido. Eu posso dizer, ficou só com uma filha, depois de toda a família aconteceram coisas muito feias. E a depressão, sabem como funciona? Funciona como uma carapaça que tapa a mente. Então, nós, deprimidos, não conseguimos abrir a mente para reagir. Às vezes há pessoas que sentem tristeza inexplicada, por mais que lhes digam que ser feliz é ser assim ou ser feliz é ser assado, não serve de nada.
por este motivo principalmente, porque quando a depressão tapa a mente e não são capazes de abri-la, então talvez o esforço mais importante fosse ajudar essa pessoa a ser capaz de reagir por si com qualquer coisa que consiga quebrar essa carapaça. Às vezes os medicamentos ajudam. Bom, também há imagens felizes. Devo dizer-vos que eu não vos vou mostrar imagens dramáticas porque eu simplesmente não consigo tirar fotografias de pessoas em situações dramáticas. Mas pronto, está ali o baldinho para a moça vir, correu bem. Correu bem. E quando corre bem, ficamos mesmo satisfeitos. E não são tantos casos assim. E como sou pediatra, por onde eu andava, tinha sempre um bando de miúdos atrás, à espera de qualquer coisa. E, portanto, aqui também lembrar uma coisa. Às vezes, no voluntariado, encontramos situações que não sabemos resolver. Mesmo aqui. Alguém nos pede ajuda e nós não sabemos a resposta. Então, eu costumava dar este conselho quando havia pessoas lá assim. Faça-se o que é mais simples, aquilo que mais gostamos e aquilo que sabemos. É muito simples. Nem que seja cortar o cabelo. Se sabemos cortar o cabelo e gostamos, depois façamos isso. Pronto, isto é mais uma imagem do artista da fita. Não se esqueçam que há milhares de voluntários com muito mais experiência do que eu. Este caso são crianças malnutridas. Esta foto é tipicamente africana e eu também já estava a ficar africano. Isto é uma foto de grupo, neste caso com duas freiras enfermeiras. Às vezes nós tomamos atitudes em que desobedecemos ao nosso chefe. Como o nosso chefe está em Lisboa, não me pode fazer nada porque nós estamos no terreno. E neste caso proibiram-me de agir fora do campo. Mas eu um dia deu-me na cabeça e fiz um rastreio dos miúdos todos que aqui quisessem aparecer. Cortava papelinhos de um caderno, pesava-os, media-os e olhem que fazer o metro para medir uma criança dá muito trabalho. E ensinar a medir. Para medir uma criança, ela esperneia para cá e para lá. E sabem o que é que isto dá? 2 centímetros a mais a 2 centímetros a menos. Então é preciso saber fazer as coisas. 8 anos depois eu voltei a este sítio e encontrei um adulto. Sabem o que é que ele tinha? Um molho de papéis. Sabem qual era o primeiro? O meu. Bom, um dia vieram 50 crianças de caminhoneta de Benguela às 5 da tarde para eu as ver até o pôr do sol. Esta já falei. Exato. Já falei. Isto foi um erro meu. Bom, esta imagem é para vos dar mais uma das tais pérolas de sabedoria, entre aspas. Porque neste dia estávamos à noite, sentados na varanda do meu quarto, 3 voluntários, a beber um chocolate quente, sem luz elétrica, sem televisão, sem telefone, sem nada. E foi um momento de paz. Agora, reparem, no meio deste sítio havia aviões MiGs a passar a grande velocidade. Havia ruídos de patrulhas. Sabíamos que iam ao nosso campo buscar miúdos para levar para a tropa. Então, apesar disso, estes momentos são aqueles que nós assimilamos. Onde é que se carrega? Aqueles momentos que me levaram a dar mais uma dica para isto de felicidade. Das minhas, claro, não é nenhum tratado. O ideal de felicidade, dizia Allan Kardec, que eu fui ler numa das respostas a uma pergunta, não é para atingir já agora nesta vida, mas é nesta vida que vamos aprender a ser felizes. E além disso, agora digo eu, deve haver, se imaginarmos que a felicidade é como uma flor a desabrochar dentro de nós, e é isto que diz a canção do Vinícius, eu só não canto porque a minha voz é horrível, mas se a felicidade for como uma flor de sabedoria que vai desabrochar em nós, então eu acho que momentos como estes, que todos temos e que às vezes esquecemos, não somos capazes de fazer poesia no caos, serão assim uma espécie de gotas de orvalho nessa flor. Por isso não descuremos os momentos pequeninos bons que nós temos. Eu acho que é uma boa ideia fixá-los bem na memória, porque isso contribui um dia, é como se a felicidade usasse um colar. Bom, o tempo já deve faltar só 5 minutos. Eu vou passar estes slides rápido. Isto é a segunda missão para restaurar o Hospital do Cachito.
em Angola. Esta missão foi mais um teatro de guerra, ativa, patrulhas militares de quilómetro a quilómetro, granadas nas terras onde as pessoas cultivavam, sabem onde é que havia também? Nas escolas primárias. E então as pessoas chegavam ao hospital no estado lastimável. Esta missão foi a mais violenta de todas em que eu participei e devo dizer que cometi alguns erros de voluntariado errado e ainda hoje sofro algumas consequências desses erros. Portanto, a gente também comete erros. E reparem nos pormenores, o internamento é um momento de crise, mesmo cá. E às vezes no internamento não é só estar presente. Reparem que as pessoas levam as roupas, precisam de roupas lavadas e objetos de higiene. Há pequenas coisas. O internamento aqui é um momento de crise e muitos doentes precisam destas pequenas coisas que é bom levar. Bom, mais a mesma imagem, o Francisco é um miúdo que veio do mato sozinho e tratámos-lo, arranjámos uma família, correu bem. Estas coisas que correm bem nestes sítios são muito menos do que aquilo que podem pensar. Eu é que só estou a mostrar as boas. Mas o Francisco tratámos, tinha poucas doenças. Por acaso tivemos sorte neste caso. Ele tinha malária, diarreia, sarna, pneumonia, tinha um abscesso, só tinha isto, mais nada. E apesar de tudo correu bem. Bom, este é o ambiente de uma enfermaria. Reparem como sem latrinas, sem água, sem comida é difícil trabalhar nestes sítios. Tem que se primeiro tratar desses assuntos básicos. Isto é uma mãe, porque outro momento de crise, eu gosto da palavra crise. Gosto da palavra crise porque aprendi à minha custa que a crise, quando não destrói, pode ser uma boa oportunidade para nós fazermos coisas melhores. A maternidade é uma crise muito boa para aproveitar, porque a mãe está aberta a aprender e os frutos que resultam dessas coisas que ela aprende nessa altura duram gerações, talvez várias vidas. Então, projetos materno-infantis são uma coisa. Embora, infelizmente, nestes sítios morrem muitas mães durante o parto. Uma vez tive um problema com uma revista porque proibi uma foto de um destes casos e isso deu complicações, mas uma foto de uma pessoa num estado destes não tem nenhum sentido. E eu gosto muito desta imagem, estou quase a acabar para ir para a conclusão final. É uma imagem de grande beleza que mostra, ao mesmo tempo por trás da tristeza, aquilo que no fundo move a caridade ou o voluntariado, que é o amor. É uma palavra que a gente não gosta muito de dizer, mas por trás disto, e não sei porquê, nesta foto é só isso que eu me recordo. Aliás, há pouco numa palestra alguém disse que a caridade era o amor em ação. Então eu ponho o voluntariado é o amor em ação. A instrução, muito importante, mas já não tenho tempo de falar sobre a importância da instrução. E vamos avançar. Esta imagem mostra um pouco da violência gerada por preconceitos, por egoísmo. As crianças têm armas. Eu vi miúdos a pescar no mar com granadas. Vão ao mar, atiram a granada, explode, os peixes vêm ao de cima e depois eles comem os peixes. Vejam lá as coisas que vamos aprendendo. Este quadro foi pintado por um senhor que esteve 3 meses internado, um doente grave. E, como sempre, é útil que as pessoas que auxiliamos se envolvam na sua ajuda. Então o senhor seguiu a minha instrução e pintou este quadro. São poucas instruções que deram a volta, sabem aqui, como não há fotocópias nem réplicas, o mesmo quadro deu a volta a quase 20 aldeias. Umas poucas de milhares de pessoas aprenderam estas regras simples. Agora, vocês não se riam, porque se houvesse um terremoto como o do Nepal aqui, vocês, se calhar, se eu tapasse o quadro, não sabiam estas regras. E podia ser muito úteis. A importância da hidratação, da higiene, de lavar as mãos antes de ir para a mesa, por exemplo. O quadro é muito bonito, é uma obra de arte. Bom, isto é o meu quarto, não é nesta missão, mas é só para ver que eu posso dizer que tive momentos de felicidade neste quarto. E não tinha nem colchão, nem televisão, nem guarda-fato, nada. Então, isto é uma boa partida para o fim desta palestra, que já estão fartos de me ouvir. E que é aquela ideia de que a viagem de regresso, se calhar, é a verdadeira viagem. E porquê? Porque, repara, quando nós nos envolvemos numa ação de corpo e alma, porque gostamos, porque nos diz qualquer coisa,
é quando regressamos que olhamos para a nossa vida antiga, para aquilo que fazíamos, com estranheza, como se não fosse nossa. Então, nestes sítios, depois de estar lá mergulhado, a primeira coisa que me acontecia era ficar espantado com tudo o que antes fazia parte do meu dia-a-dia e que eu não reparava. Só reparava quando voltava. Começava, por exemplo, vou dizer alguns pormenores que podem vocês achar pouco importantes, mas que as luzes dos aeroportos, centenas de luzes acesas, um desperdício. Aquelas alcatifas assim com espessas, caríssimas, televisões, 20 ou 30 televisões acesas, água dentro de um aeroporto. Eu lembro-me de ficar chocado por porem uma fonte de água dentro de um aeroporto e nós tínhamos falta lá no sítio. Então, ou por exemplo, já agora, num aeroporto encontrei uma colega encontrou-me, bateu-me nas costas e diz-me amavelmente: Joaquim, o que é que está aqui a fazer nesse estado? E sabem qual era o estado? Ela achava que as minhas roupas estavam amarrotadas, sujas e que eu cheirava esquisito. E, ora, eu tinha vestido a melhor roupa, tinha tomado banho, então fiquei completamente espantado. Se calhar eu vivia noutro mundo. Era Marte. E pronto, a reflexão e a última coisa que tenho para vos dar é esta, de que isto de ser feliz, se calhar, não tem a ver com esta necessidade que nós temos de ter muitas coisas. Ir ao supermercado, comprar novas roupas. Eu já caí nessa armadilha outra vez também, diga-se de passagem. Mas fica sempre aquela coisa. Se calhar, ser feliz é algo que nós temos dentro, assimilamos dentro de nós. É mais a modo de ser na interação com os outros, em pequenos momentos de partilha, do que aquilo que podemos ter. Porque compramos tudo e mais alguma coisa e continuamos com as depressões e com os problemas todos. A sensação que tenho é que, podem ler esta frase, que alguém inventou a sociedade de consumo, os impostos, os supermercados, de propósito para nos impedir de pensar de maneira real, ou seja, da maneira de ser. Muito obrigado. Espero ter transmitido esta ideia e peço desculpa da demora. Olhem,